Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, graças a Deus, mais um momento de reflexão, mais um momento de ler e meditar na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, dos versículos 33 até o versículo 42. Quando ouviram isso, as autoridades ficaram furiosas e quiseram matá-los ali mesmo. Mas um dos membros do concílio interferiu, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei de Deus e honrado por todos. Ele ordenou que os homens se retirassem da sala por um momento e fez este pronunciamento: Caros israelitas, cuidado com o que pretendem fazer a esses homens. Não faz muito tempo, Teudas fez grande estardalhaço, alegando ser alguém, e conseguiu 400 seguidores. Ele foi morto, seus seguidores foram dispersos e nada aconteceu. Pouco tempo depois, na época do censo, Judas o Galileu apareceu e arrebatou alguns homens. Ele também fracassou e seus seguidores se dispersaram por toda parte. Portanto, digo a vocês, tire as mãos desses homens, deixem-nos em paz. Se o projeto deles é algo meramente humano, irá fracassar, mas se é de Deus, não há nada que possamos fazer. E é melhor que vocês não sejam flagrados lutando contra Deus. O argumento os convenceu. Eles chamaram os apóstolos de volta. Após mandarem açoitá-los, eles os advertiram a não falar no nome de Jesus e os expulsaram dali. Os apóstolos saíram do concílio exultantes por terem a honra de serem maltratados por causa do nome de Jesus. E não perderam um minuto sequer. Todos os dias estavam no templo e nas casas, ensinando e pregando a respeito de Cristo Jesus. Vivemos hoje em tempos difíceis, mas, na verdade, se nós formos olhar para os tempos, nunca houve tempo fácil. Os tempos sempre foram difíceis. Mas Deus sempre nos traz uma orientação, sempre nos dá um ensinamento e também coragem para enfrentarmos o dia a dia, as necessidades. Acabamos de ler um texto em que a igreja estava em plena atividade e agora os apóstolos assumindo a missão de fazer discípulos e assim pregando, fazendo milagres em todo Israel, seguia a caminhada de fé que eles haviam adquirido do Senhor Jesus. Pois bem, este é o momento em que os apóstolos estão presos. E não apenas presos, eles foram levados para o Sinédrio. Sinédrio é um lugar onde faziam julgamentos de crimes que abalavam Israel. E as autoridades de Israel, assim como os anciãos e também os doutores da lei, faziam parte desse sinédrio. E lá estavam os apóstolos diante desse sinédrio sendo julgados. E a Bíblia nos diz que havia ali muita fúria, havia ali muita raiva, tão forte que eles queriam já matá-los, mas precisavam de uma sentença do sinédrio, uma sentença de morte. E acontece que, naquele momento, levanta-se uma voz, a voz de um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei. Gamaliel era um homem muito estimado em Israel. Gamaliel era neto de Halel, um grande rabino que formou inclusive uma escola de rabinos em Israel. E Gamaliel tinha recebido o título de Rabã, que quer dizer nosso mestre, de tanto que ele era admirado. O título de Rabi era o título de mestre, meu mestre, mas Rabã era nosso mestre. Essa era a estima que Israel tinha a favor de Gamaliel.
E Gamaliel, então, levanta a sua voz e ele dá um parecer. E para isso, Gamaliel traz à memória dois acontecimentos muito semelhantes do que havia acontecido com Jesus. O primeiro deles é Teudas. Teudas, um homem que se levantou e levou 400 homens juntos com ele. E ali, ele lembra que Teudas foi julgado, Teudas foi morto. E depois da morte de Teudas, todos os seus seguidores se dispersaram. Mas Gamaliel também lembra de Judas, o Galileu, que também se levantou tentando movimentar Israel como um profeta. Mas ele também foi julgado e foi morto. E assim também todos os seus seguidores se dispersaram. Interessante que nesse discurso Gamaliel não cita Jesus, mas é como se estivesse implícito, porque Jesus havia sido crucificado, Jesus ressuscitou, Jesus subiu aos céus, mas eles não aceitavam, eles não reconheciam isso. E estavam lá os apóstolos, seguidores de Jesus, levando adiante toda a mensagem aprendida de Cristo. Então Gamaliel não cita Jesus, mas Gamaliel cita dois personagens que tiveram um fim semelhante ao de Jesus. E nesses dois momentos Gamaliel faz a observação. Depois que eles foram mortos, os seus seguidores acabaram se dispersando. Gamaliel olha para aqueles homens e diz para eles: nós já matamos Jesus. Ele quase disse isso. Quase que Gamaliel estava dizendo: nós já matamos Jesus. Agora esses seguidores, a tendência é que eles também se dispersem. Mas Gamaliel faz uma observação. Eu creio que Gamaliel tinha, na sua sabedoria, em tudo aquilo que ele já havia aprendido, uma desconfiança de que Israel havia matado Cristo. Gamaliel diz: se esta obra for de homens, perecerá, não conseguirá ir adiante. Larga de mão esses homens. Mas se essa obra for de Deus, não poderemos deter. Não podemos ser pegos lutando contra Deus. E essa observação é muito interessante e muito importante, porque Gamaliel estava dando uma palavra pastoral aos doutores da lei. Lembre, Gamaliel não era chamado de pastor. Essa linguagem foi usada por Jesus. E só a igreja cristã depois veio se popularizar esse termo pastor. Na época era rabi, e no caso dele, rabã. Então, Gamaliel estava dando uma palavra pastoral, uma orientação àqueles homens, dizendo: não toque neles, não lance suas mãos sobre eles. Nós já fizemos isso com Cristo Jesus. Se esta obra for de homens, perecerá, mas se não for, não podemos ser pegos lutando contra Deus. Que orientação sábia, irmão e irmã. Que orientação profunda, irmão e irmã. De onde se menos espera, sai uma palavra pastoral. É a palavra de Deus, fazendo, germinando em lugares onde nem se imaginava. E olha que aqui ainda não havia se manifestado a conversão de Saulo, que depois viria a se chamar Paulo. Aqui era Gamaliel, um homem que certamente participou também do julgamento de Jesus. Certamente ele ouviu Jesus, mas em nenhum momento ele aparece sendo citado, a não ser nesse ponto, quando os apóstolos foram presos e quase mortos. Gamaliel teve uma palavra pastoral, uma palavra de orientação, uma palavra de discernimento, uma palavra de equilíbrio, uma palavra de maturidade. E creio, irmão e irmã, que é isso que cada um de nós precisamos buscar a cada dia. Maturidade. Ser movido pelas emoções,
ser movido por aquilo que nos enraivece, ser movido por aquilo que nos traz desgosto. Nada disso faz brotar o Espírito de Cristo em nossos corações. Ao contrário, faz brotar coisas que não vêm de Deus. Mas quando, irmãos, somos nós, movidos pelo Espírito Santo, nós não nos movemos pelas emoções que sentimos. Ao contrário, nós paramos e guardamos para nós, olhamos para Deus, buscamos em nossa mente tudo aquilo que já aprendemos, meditamos, e aí sim nós abrimos a nossa boca para falar alguma coisa, ou então tomamos atitudes, mas atitudes sensatas, atitudes que venham a revelar Deus em nós. E olha que interessante, essa palavra de Gamaliel foi ouvida por todos que estavam ali e aceita. Todos aceitaram aquele conselho de Gamaliel. Mas mesmo assim, antes de libertar os apóstolos, eles pegaram e açoitaram a cada um deles. E aqui vem a segunda parte desse trecho lido, que é muito rico. Esse trecho diz que, quando os apóstolos foram soltos, todos saíram se regozijando. Por quê? Porque tiveram o privilégio de ter sofrido pelo nome de Cristo Jesus. Privilégio, irmãos. Eles não se ressentiram. Ali não haviam pessoas se sentindo injustiçadas, ao contrário. Eles sabiam que estavam fazendo a coisa certa, eles sabiam que eles estavam obedecendo ao Senhor, e mesmo sendo perseguidos, não houve ira neles, não houve nenhum rancor neles, houve alegria de servir, apesar de qualquer dificuldade. Ali no caso, de açoites. E eles não perderam tempo. Pregavam de dia e de noite, no templo ou nas casas, ensinando a verdade de Jesus, o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, hoje, precisa cada vez mais partir para a sua missão de fazer discípulos. Cada discípulo é um pastor. Cada pastor é um orientador. Cada orientador é movido pelo Espírito Santo de Deus. Assim, irmãos e irmãs, o que se vai espalhar na face da terra não são milhares de igrejas, é uma igreja só, mas são milhares de pastores que vão multiplicar uma mensagem só, a mensagem do Evangelho, o Evangelho da paz, o Evangelho do amor, o Evangelho que se dá em prol do irmão e da irmã, que se tornará também novo discípulo, novo pastor. E assim como o cristianismo fala sobre o sacerdócio universal, nós temos dentro do cristianismo também a mesma realidade do pastorado universal. Que Deus esteja nos abençoando, que você, eu, sejamos cuidadores uns dos outros, para que essa palavra não se perca e que essa palavra frutifique, porque o reino de Deus é feito de palavras, palavras que edificam, palavras de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por grande graça e misericórdia que Tu nos concede. Que cada um de nós, Senhor, movidos pelo Teu Espírito, possamos olhar não as circunstâncias, mas olhar sempre para o Teu amor, e assim abrir a nossa boca e pregar a todo tempo que for possível, que possamos assim fazer, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia.